O próprio Messias falou que a gente ia reinar junto, não é? O Messias que é o rei, o líder, fez todas as revoluções. Você pode ver no nosso livro aí. Você vai entender desde Adão todos os impérios, todos os reis, toda vez que Lúcifer foi Lúcifer e por que ele é o Messias. E como todas as cores se conectam na luz. Tá toda a história aqui. E o Messias sendo o Messias, ele sabendo, podendo reinar, tendo reinado tantas vezes, bem, inclusive dominou o mundo em todos os seus reinos. Ele considerou isso derrota, entregou a espada, morreu, e nessa derrota ele fez vitória, considerou vitória. Na única vez que ele entregou a espada, ele venceu o mundo. O nome de Jesus venceu o mundo, venceu todos os seus impérios. Os impérios que o Messias conquistou no sangue, dominou o mundo, Jesus conquistou todos com o próprio sangue. Então com a derrota Jesus conquistou todas as vitórias. Então por quê? Se o próprio Messias faz isso, e na volta ele diz que a gente ia reinar juntos, ele pode falar, eu sou o rei, eu que vou reinar, vocês vão me obedecer na volta. Mas ele prometeu o que para nós que morremos juntos, que entendemos esse abstrato? Ele prometeu que nós reinaríamos juntos. Então se o Messias, que é o Messias, que sabe reinar, que pode reinar, que deveria reinar, ele compartilha sua autoridade conosco, sua sabedoria conosco, né? Então fica difícil a gente querer, nessa altura do campeonato, alguém que seja melhor que o próprio Messias, né? Fazendo por conta própria qualquer coisa. Então o Messias falou que a gente ia reinar junto. Na época era impossível, mas a gente acreditou. Na época, imagina, papel por papel, todo mundo lendo, concordando ou não, concordando ou não. Depois discute de novo, concorda ou não, discute ou não. Uma lei ia demorar décadas pra sair. Era impossível a gente reinar junto. Mas hoje é possível, com a tecnologia tá aqui como. Então se o próprio Messias divide o poder que é dele, fica muito difícil a gente se apegar em qualquer salvador individual, né? Mas às vezes os moleques aí podem se adequar a isso, um dia até ajudarem a gente a levar o congresso online, vai saber. Deus que sabe, né? O pessoal vai amadurecendo também. O poder parece muito tentador, muito bom, mas é angustiante, é uma ilusão, cara. O poder mesmo é ser livre. O poder mesmo é estar em qualquer lugar e com menos possibilidades de sofrer. Isso é poder. Agora, quando você tem autoridade sobre muitos, em tudo te alcançam. Em qualquer lugar você está. Tudo depende de você. No sentido de são partes suas. Tudo, você é responsável por muita coisa. Você nunca está livre de verdade, né? Você não pode se dar o luxo de ser livre. E é o que o Sol faz. O Sol, tendo todo o poder que tem, é o único que nunca perde a hora. Que tem uma agenda ali organizada, né? Então, e quando, mesmo que pareça que o Sol perdeu a hora, um dia ele nasce mais cedo, outro mais tarde. As estações variam. Mas no fim o ritmo é perfeito, né? E a gente tem que acompanhar. Mas ele não pode se dar o luxo de não nascer, ou de... Ele também não pode ficar estático. Então, trabalhar com esse paradoxo, pra quem tem poder... Porque se fosse pra manter a mesma hora, todo dia, do mesmo jeito, toda estação igualzinha, você caía no ponto zero de novo. A luz ilumina o que tá escuro. Precisa ter uma surpresa, precisa ter uma movimentação, uma troca de perspectiva pra natureza, pras flores, pros animais, pras pessoas. Então, quando você tem poder, se fosse só manter um circuito perfeito, robótico, era até fácil, né? Se fosse também pra deixar de qualquer jeito, também era fácil. Agora você administrar esse vermelho e esse azul, você conseguir deixar livre ao mesmo tempo na mão, é uma coisa muito rara, muito difícil, né? Esse é o poder divino, como Deus nos trata e trata a si mesmo, e ensina o seu filho, e todos nós passamos a ser esse filho em termos de coerência, em termos de acúmulo de perspectivas, e hoje temos uma sabedoria acumulada, seja pelas nossas tecnologias, muito fácil você saber qualquer coisa, responder qualquer coisa, quanto pelas experiências da nossa própria mente, nas espirais que nos trouxeram até aqui. Então, quando você tem o poder, você tem que ficar administrando isso. Ninguém pode se sentir, nem você mesmo, livre demais nem preso demais. E a gente às vezes pensa que quer estar livre, às vezes a gente pensa que quer saber exatamente o que fazer. E a gente só pensa porque contrastou. Então, imagina esse paradoxo. Como que Deus abençoa um filho? Por isso que você tem toda a história de Deus desde sempre.
Desde o anjo demônio, de Lúcifer tá de um lado e do outro no violeta, para ter Miguel e Satanás, para ter vermelho e azul, para ter dois irmãos que vai plasmando ali, desde Caim e Abel. A história é sempre essa, não é? Depois Isaac e Ismael, Esaú e Jacó. É sempre vermelho e azul contrastando. Por quê? Porque como que Deus abençoa a sua própria jornada ou o seu próprio filho? O que seria a bênção na sua opinião? Né? Se você tem um filho, vou até colocar o fundo de sinagoga aqui agora. Se você tem um filho, ficou ruim a cabeça, assim. Como é que você faz? O que você oferece para ele de melhor? Você pensa, pô, tudo que eu sofri, eu não quero que meu filho sofra. Então eu não vou deixar meu filho sofrer o que eu sofri. Então ele vai ser aquele filho que você vai proteger de tudo. Vai ser um grande mimado que não conhece a dor. E vai ser justamente ele o causador da dor que desconhece. Como seria diferente? Como ele ia evitar o que ele não conhece? Por que ele iria evitar? Se a única coisa que ele não conhece é o que ele mais vai querer. Por outro lado, você pode pegar o outro filho. Então esse que eu amo, em vez de proteger, eu abandono. Para ele sofrer o que eu sofri na minha solidão. Para ele entender as dores. Para ele ser humilde. Né? Aí o filho, quando volta em casa e o pai recebe bem, dá raiva pro filho que ficou. Mas esse também conheceu as dores, né? Dentro. Ele estava perdido ali também, mas não sabia, porque estava nas asas do pai. O outro se perdeu e percebeu, porque saiu das asas do pai. E essas duas perdições de azul e vermelho se encontram no violeta, que acabou sendo o pai. Daquela forma a flutuar sobre dois exemplos de como ele dividiria a si mesmo. Como Deus sendo a luz, a soma do azul bem rápido e do vermelho bem lento, que faz o violeta. Ele precisa fracionar isso. Ele precisa separar o sol e a lua para gerar a vida. Então ele é os dois extremos que só separados, em duas jornadas distintas, até para se compararem, poderão gerar as emoções que são as demais cores. Cada vez que o vermelho e o azul comparam possibilidades, se eu acelerar um pouquinho, se eu desacelerar um pouquinho, você vai ter o laranja, você vai ter o verde, você vai ter o amarelo, você vai ter um degradê infinito nas comparações desses dois filhos que fazem o violeta que gera a luz. O começo e o fim, o alfa e o ômega. Correto? Então, desde os termos angelicais aos termos terrenos. Então, é muito paradoxal como é que você abençoa, como é que você leva a felicidade, como é que você cuida de quem você ama. Você permite o sofrimento para ser sábio como você, humilde como você, aprender o que você aprendeu, ou você poupa do sofrimento? Aí ele vai se tornar justamente o contrário de você. E administrar essas duas coisas é toda a jornada que você encontra na Torá, né? E depois os evangelhos já é uma questão mais quântica, já falando das 12 cores ali, que foram frações desse aprendizado. Não foi daí que veio as tribos? Tanto 12 tribos de Israel quanto as 12 tribos de Esaú também, que acabou se tornando aí os muçulmanos, né? E os árabes no geral, né? Então Ismael também, né? Ele depois de Ismael ele continuou, o abstrato continuou se fracionando, que depois foi se misturando com o abstrato de Esaú, para o azul continuar indo reto ali, Isaac, Jacó, e você vai ver que a história é parecida desse negócio de roubar a bênção. Você vai ver que o desdobramento é o mesmo, né? E aí você vai entender o porquê. Que bênção era essa que eu estava roubando? Né? Lutar com Deus? Ficar contra Deus? Então Israel pegou essa bênção de saber o que Deus sabe. De novo aquele paradoxo da serpente, do conhecimento, né? Então tem tudo isso que a gente tem que compreender. Na questão é a perspectiva que importa. E todo mundo, e esse pessoal todo está possibilitando a perspectiva para todos nós, para eles mesmos, uns para os outros, né?